Jânio Guasso. Na verdade, eu nunca pensei em ter um museu ou, sim, fazer parte aí do turismo. Eu nasci, me criei aqui, tive 2 anos em Santo Ângelo, depois voltei para cá, e depois me casei e tive a minha família aí, mas nunca mesmo me passou pela cabeça em ter um museu. E quando eu fiz um galpãozinho aqui atrás da minha casa, eu coloquei umas peças antigas que pertencia à minha família, né, que tinha uns galpão aí para decorar o galpão. Era um galpãozinho pequeno, né? Eu coloquei aquelas peças e também, além de decorar o galpão, era uma homenagem que eu estava fazendo para meus pais, meus tios, meus irmãos, né? Que eles chegaram aí, era tudo mato, isso aí eles tiveram que desbravar, né? E eu era criança na época. Então, eu já nasci aqui, os mais velhos já vieram de Santiago. Meu nome é Vitório Neriguaço, eu sou natural de Santiago. Vim de Santiago com 9 anos para o Mato Grande, meu pai comprou uma área de terra lá, viemos nossa família e as famílias de cunhados e irmãos dele morar no Mato Grande. Eu sou Antônio Guasso, eu tenho a memória da quando viemos para São Miguel, lá de Santiago. Uma mudança, saímos de madrugada de Santiago, um caminhãozinho, e viemos pelas estradas de chão, tudo naquela época, não tinha asfalto, nada, né, tudo, e viemos vindo e coisa, e aí quando, isso aí dá 200 quilômetros mais ou menos, né, eu acho que levamos acho que na época deu um dia de viagem mais ou menos, né. Aí quando chegamos no tal de São Miguel, ali em Mato Grande, né, era tão assim que era assustador até, porque começamos a entrar era só mato, uns pedaços assim, né. Então umas picadas meio fechadas, que só passava carroça, gente a cavalo, carroça e gente a pé. Eu sou Regina Guasso dos Santos. No começo, ali onde passa a estrada, ali tinha uma casa de tábua e coberta também de tabuinha. Nós criamos todos ali, sabe? Não era muito grande. Depois que o pai mandou fazer essa casa que está lá agora. É da idade do Jânio mesmo, aquela casa. E aí que foi, né? Todo mundo crescendo ali, trabalhando. Porque você trabalhava muito, né? Tinha que levantar cedo, mesmo com preguiça. Onésimo Roque Guasso. Olha, eu lembro praticamente desde os 4, 5 anos eu tenho memória do que passou a minha vida, muita coisa, né? Eu lembro, por exemplo, que eu devo ter nascido numa casa de chão batido, coberta de tabuinha. Eu lembro tanto que quando eu tinha uns 4 anos, como era chão batido, foi afundando. Aí ficou degrau alto assim, eu chegava e não conseguia passar, eu chorava até que alguém me jogava para o outro lado. E ali eu me criei. Depois eu lembro que foi feita aquela casa que tem até hoje lá, a casa oficial do pai, que a gente morou em toda a família, que é onde o Jânio mora. Eu lembro quando foi feita aquela casa, eu tinha uns 4, 5 anos, eu andava caminhando em cima das madeiras, por ali. Eu lembro perfeitamente disso. Meu nome é Ana Domingas Guasso Machado. Quando a gente veio de Santiago, eu tinha 3 anos de idade. Eu lembro muito pouco da casa onde foi largada a mudança da época, né? Que era uma casa de um tio nosso. Até o pai construir uma casa de tabuinha, que é onde hoje é a estrada que passa ali na frente, né? Meu nome é Jorge Guasso. É Solano Jorge Guasso, mas de casa tudo me chamam de Jorge, né? Eu memória quando eu já nasci aqui, né? Na casa já que o pai fez depois que estava aqui. Aí memórias que eu lembro é da lida de lavoura, que eu desde criança já ia para... Quando iam trilhar, né, o meu serviço era abrir bolsa. Eu não gostava daquele serviço, mas a única coisa que eu podia ajudar era abrir bolsa para botarem soja, o milho. Mas é muito bom essas lembranças antigas, né? A gente
Vivi há muitos anos. Nasci e me criei aqui, né? Estou até hoje aqui. Meu nome é Lana Guasso. Essa casa aqui era dos meus nonos, do meu avô e da minha avó paterna. Eles moraram aqui, o meu pai e o meu Dindo, os mais novos, moraram aqui também por um bom tempo. E eu desde pequena estou aqui, né, crescendo, aprendendo a como cuidar, a como valorizar o que é isso aqui para mim, a valorizar a história da minha família, que para mim é uma das coisas mais importantes, que para mim é meu paraíso, eu adoro isso aqui. A foto da família ali, pois é, aquela foto ali é do tempo que estava meio que todo mundo em casa, né? E aí era a família inteira, né? Quando eu era pequeno era uma porção de gente, né? Numa mesa bem grande ali, eram 11 com o pai e a mãe, né? 9 filhos. Eu lembro dessa casa, lembro do fogão a lenha que o pai fez, que era de tábua, né? Uma caixa de tábua cheia de terra, expôs mais não sei o quê. E assim montou um fogão, que ele sentava na frente com a mãe tomar mate e nós tudo em roda, né? Do fogão de Mercedes, dia frio. De tardinha, eu lembro muito que eu ia lá às vezes tirar batata doce lá, cavar terra, para cozinhar, para comer com leite de manhã. Ou senão a gente fazia bastante polenta, né? E o que sobrava de manhã assava na chapa para comer com leite ou como quisesse. Falar da mãe é um pouco complicado. A mãe era uma pessoa que ela tinha um coração enorme. Ela era uma pessoa do bem. Ela não tinha encrenca com ela apaziguava tudo. Quando ela via que nós ia apanhar, ela chamava nós e explicava: tu vai lá onde está teu pai, que ele te chamou, que senão tu vai apanhar mais. Então a mãe era uma pessoa que ela tinha um dom de apaziguar as coisas, fazer o melhor para cada um. Quando a gente se queixava, o meu irmão ali fez isso, e ele dizia: não, ele não fez por gosto, isso é coisinha, vai passar. A mãe é uma pessoa fora de série. Eu tenho uma lembrança desde sempre dela, que nós éramos 9 irmãos, então nós éramos 11 numa mesa, e ela pegava um ovo frito, rachava em 4 e alimentava 4 filhos com o ovo. E ela dizia para nós: tu pega a polenta, encosta no ovo e come. Aí no final tu come o ovo, tu fica com esse gostinho na boca, tu vai ficar muito bem. E nós saíamos da mesa satisfeitos com uma mente assim, nós estávamos muito bem alimentados. E só comia polenta com o ovo repartido em 4. A mãe era uma pessoa fora do comum, ela tinha uma visão, uma memória muito boa. O pai já era uma pessoa mais rude, sim, ele era um cara muito honesto, trabalhador, corretíssimo, só que ele era muito rude. Ele não deixava de mandar nós para geada, na garoa, no frio, pastorejar o gado lá para o campo. Ele não tinha dó, ele mandava mesmo, mas era um cara muito correto, que deixou muitas lembranças boas, muito ensinamento dele, muito bom. Eu não tenho queixa de nenhum, que Deus o tenha os dois. E aí sim. A mãe, ela era muito assim, aberta com a gente, né? Ela explicava as coisas, tudo pra gente, mas o pai já era mais severo. Pai, Deus o livre, qualquer coisa. Mas a mãe era bem uma pessoa, a mãe sem explicação, sabe? Uma pessoa humilde, sabe? E batalhadora também que foi. Derrubava mato com o pai quando veio pra cá, né? A mãe era muito trabalhadeira também. A finada mãe, que Deus o tenha, ela organizava a janta, aí ela fritava ovos, fazia a tal de polenta, que dava, e aí uma salada, né? Salada verde, bem temperadinha. E daí a gente, era bastante gente, nós éramos 9, todos sentavam, e daí
era meio limitado. Por exemplo, a mãe que cortava um pedaço de queijo para cada um, né? Limitado, ó, para comer. O queijo é só para uma misturazinha com a polenta e a salada, né? E é realmente, é verdade, né? Não. E não era só nós ali, os parentes que moravam ali perto, tudo era assim também, era limitado. O pai, ele era um homem assim, sério com a gente depois de grande. Ele mesmo disse, que eu lembro que ele disse, não, depois que fica um grandinho eu não dou mais confiança para terem mais respeito com a gente. E a mãe já era mais assim, mas a mãe passava varinha, se precisasse. Muito querido que era na família, as pessoas gostavam de ajudar, o Caetano, tanto como a Maria, né? Os dois eram gente bem... A Maria trabalhava muito lá na vila, lá no bairro que ela morava, fazendo injeção em gente nas casas lá, e tudo que precisavam corriam lá pedir um socorro. Ela não era enfermeira, né, mas ela sabia fazer injeção, sabia. Então era muito. E o Caetano também, o Caetano era um vivente, que ele tirava a camisa para servir os outros, ele é uma pessoa bem querida mesmo. E daí as pessoas que entravam ali olhavam aquelas antiguidades e iam, tu gosta de antiguidade? Eu digo, gosto. E daí começaram a me oferecer, eu tenho umas coisas lá. Daí ia buscar, uns até me traziam aí, e quando eu vi eu estava com o meu galpão cheio. Né? Então o museu aconteceu assim, bem natural. Logo que ele iniciou, daí fomos lá ver, aí não eram muitos objetos que tinha lá de exposição, coisa, mas cada vez que eu ia estava aumentando, ele trazia mais, aí eu chegava lá outra vez, já tinha mais coisa. Fui lá para conhecer o Borraia e depois já estava prontinho lá. Agora já tem aquele outro galpão lá, onde ele faz almoços e coisas, festas. Eu tinha aqui que era do finado pai, do tempo que ainda quando ele morava em Santiago, ainda para lá, que ele saía de carroça, cavalo, carroceava e vinha vender fumo, que eles faziam fumo lá, e daí ele vinha de carroça vender fumo aqui para Caibaté, São Luís, para esses lados. E daí ele tinha uma trempe de 3 pés assim que ele carregava para fazer a comida dele na estrada, né, onde ele parava. Daí eu tinha aí para guardar, para recordação, né, alguma coisa dele. Daí eu dei pro Jânio, ele levou para lá. Tá lá até, acho que está em cima do fogo lá, acho. Uma coisa bem que era muito usada, né, antigamente, que era muito das viagens de carroça, né? E daí esquentar a chaleira, fazer comida. Aí eu contribuí com uma foto da família, que era o quadro, né? Mandei fazer grande, maiorzinha, e botei num quadro e levei. Aí eu dei um telefone daqueles antigos, né? E mais tipo uma barriquinha de botar assim cachaça para envelhecer, sabe? Uma barriquinha assim, feita bem bonitinha para botar produto ali, uma bebida para envelhecer, e daí tem a torneirinha que servia ali também. O que eu doei lá, nós tivemos registros da família, fotográfico, por exemplo, eu tinha aqui comigo, depois que meus pais faleceram, uma moldurada, uma foto feita artesanal, pintura, né, da família inteira,
pai, mãe e todos os filhos que estavam comigo aqui, dos meus avós paternos e maternos também estavam comigo. E quando surgiu lá o borraio, nada mais justo do que fazer parte do local lá. Então a gente encaminhou para ele lá. Então lá sendo observado por quem visita lá. Eu também tinha uma frigideira de ferro. Daí até dei pro Jânio, eu posso levar então, nem usava mais. Porque a frigideira tu podia usar, mas se tu deixasse com comida ali depois, pegava o gosto do ferro, entende? E daí em 2015, isso foi em 2014 que eu fiz esse galpão, em 2015 saiu uma festa colônia motorista na comunidade. E eu digo, vou levar umas peças dessa para fazer uma exposição lá para os mais velhos matar saudade e os mais novos conhecerem, né? E fiz isso. E daí sempre tinha uns comentando, fazendo comentário em roda aquelas peças ali, né? E daí o pessoal do turismo ali, tinha uns ali, e o Walter Braga também estava ali. E daí me perguntou se eu tinha mais coisa, eu tenho mais coisa em casa. Daí um dia o Walter apareceu aí, disse, mas tu tem um museu, tu tem que abrir isso para visitação. Mas eu não acreditei, né? Digo, não, capaz o pessoal não vão vir aqui para ver essas coisas, né? Daí ficou por isso, ele foi embora, daí um dia ele me ligou que o Diego Vivian queria vir aqui conhecer, que é o diretor do Museu das Missões. Digo, pode trazer, desde que ele não vai me tomar umas peças, que eu tenho umas pedras aí que era da época dos índios, né? E, não vai ter tomado, tá preservando e tal. Daí vieram aí, os dois, acho que em fevereiro de 2017. E eles queriam fazer um evento na Semana dos Museus. E daí queriam inaugurar aqui naquela Semana dos Museus. E daí foi marcado para o dia 18 de maio. Aí me convenceram a inaugurar e abrir para visitação. Dia 18 de maio inauguramos, juntou bastante gente. Aqui as peças que eu tinha no galpão, coloquei tudo no pátio aí fora. E o pessoal, né, a gente se sentiu assim valorizado por causa daquilo, e daí aquilo me motivou, me empolguei e fiz esse galpão aqui para colocar as peças, né, não amontoadas, que nem estava lá, para o pessoal já poder ver, né. E daí eu pensei, digo, não, vou ter que fazer coisa assim que chame atenção, né, para trazer o turista para cá, né. Daí eu pensei nas casa de pau a pique barreada, que era antigamente, coberta de tabuinha, e o fogo de chão, que era um costume do povo daquela época, né? E daí fiz o museu aí, né, que é uma peça de 7x9, e mais essa peça aqui, que eu fiz bem característica como era antigamente, para mostrar para o povo, né? E daí dia 4 de dezembro, na Semana Missioneira, inauguramos esse galpão aqui. Até o Walter e o Roque que acenderam o fogo para mim. E a gente mantém esse fogo aceso desde 2017, já vão para 7 anos de fogo aceso. Eu participei das atividades, dentre elas a festa do colono motorista. E eu percebi ali a exposição que fizeram, foi tão gratificante, porque nos remete conciliar as vivências dos primórdios, aí, das vivências que estabeleceu aí no período jesuítico. Então ali a gente olhava e percebia, e eu questionava essas peças. A maioria era dos agricultores que conviviam aqui da vida rústica, como a gente diz, que era uma tecnologia que era limitada naquela época, né? Mas aqui o Guaço era que mais trazia a espertividade de a gente ter a noção dessa nossa vida de colono aqui. Então eu olhando assim, eu sei a forma da convivência, de onde eles vieram, né? Eu sei todo esse roteiro deles chegar aqui no Mato Grande. E eu olhando assim, conversando, eu perguntei para ele, mas olha, tu tem um acervo. Eu digo, tu tem tantas peças aqui que nos transborda para o período da colonização. E ele ficou assim me explicando, isso é da minha família, isso é do outro da família, conciliou tudo aquilo. Eu digo assim, olha, sabes que nós temos
o turismo rural, e que é despertado aí, que muitas entidades têm um olhar afetivo. Aí está a Mater, está as outras entidades, eu digo, mas ele me fez essa pergunta, o que tu queres me dizer com isso? Eu quero dizer que tu podes influenciar uma extensão no turismo rural. Mas isso é difícil. Difícil até um limite da gente pensar. Eu digo, a partir do momento que tu começar a acreditar no teu potencial e abrir um leque que desperte o povo aqui, eles vão te ajudar. Daquele jeito humilde dele, né? Ele disse, mas e tu tem certeza disso, que eu não vou dar uma guinada? E digo, não. Tu vai dar os passos certos para esse projeto turístico, né? E foi ali que ele começou a me procurar. E eu cada vez mais eu revestia ele de incentivo. E eu percebi que ele gostava mesmo de acervo, de peças. E ele disse, olha, eu vou te ajudar. E já abri leque lá para o IFAM, onde nós tínhamos em Branco, Missões. Ali tinha o Diego Vive. E ele era muito carismático nessa parte de conscientização. Nós fizemos a primeira visita aqui de reconhecimento dele. Olha, deu 100% e sobrou pontuagem para que se estabelecesse esse local aqui. E ele foi tão dinâmico que a gente percebeu que ele estendeu as mãos da forma como eu disse para as pessoas que tinham tantas peças, né? E ele começou a montar. Claro que o espaço não era adequado, mas a gente percebe quando o ser humano, ele acredita em si mesmo, ele acredita no futuro. Eu pensei, tá louco, não vai dar certo isso. Mas graças a Deus ele lutou e luta até hoje, né? Teimou, persistiu e tá dando certo, graças a Deus. Porque ele trabalha mais sozinho, porque eu trabalho fora, né? Daí eu só dou um suporte de vez em quando para ele, final de semana. É divertido porque a gente conhece e conversa com várias pessoas, né? E entre essas a gente faz várias amizades também, né? Me pergunto muito o que é borraio, sabe? O que mais me pergunta aqui é o que é borraio. E eu, claro, com muita força de vontade, eu explico para eles que o borraio é o famoso fogo de chão que antigamente faziam suas refeições, se esquentavam no inverno e por aí vai. O borraio é o fogo de chão. Isso, pessoal, é uma pergunta que fazem muito quando chegam aqui, o que é a borraia, né? O borraio é o fogo de chão, né? Então a gente mantém esse fogo aceso aí, né, pela cultura aí dos nossos antepassados. Que eu desejo muito sucesso para o Jane e a Jane e que perdure para sempre o borraio lá, né? Com muitas visitas, fazendo sucesso. Em primeiro lugar, eu acho que a minha família é honrada por ter esse local que prestigia o nome da família, né? E acho que nenhum dos familiares deve ignorar e, na medida do possível, prestigiar quem está lá atuando, né? Levando o nome da família nesse empreendimento, porque esse nome vai para várias regiões do estado e do Brasil, né? Até, quem sabe, fora do Brasil, né? E ele está tocando isso aí, então procurar dar o apoio para quem está atuando, trabalhando e levando o nome da família. Eu vou estar sempre, na medida do possível, à disposição dele para contribuir dentro das minhas limitações para que o projeto dele dê certo mesmo. Eu me considero, porque a gente é da família, né? O nome da família envolvida. Então, o que a gente pode ajudar e fazer, a gente faz para ver crescer, para ver desenvolver, para ver as pessoas se sentir bem ali, né? O convite que eu faço, quem gosta de cultura e gosta de história, tenho certeza que não vai se arrepender de vir aqui, né? Que aqui a gente tem muita história e muita cultura, né? E uma prosa boa também, né? Se Deus quiser, eu vou continuar aqui.